Olá, boa noite. Está no ar o Show Business, o mais tradicional talk show de negócios da TV brasileira. E no programa de hoje vamos receber Júnior Durski, fundador e CEO do Madeiro, grupo fundado em 2005 e atualmente uma das maiores redes de restaurantes do país, com 277 unidades que recebem até 4 milhões de clientes por mês. Eu sou Bruno Meyer e seja muito bem-vindo ao Show Business que começa em instantes. Ele criou e comanda um dos maiores grupos de restaurantes do Brasil. Nós vamos conversar nesta edição do Show Business com Júnior Durski, fundador e CEO do Grupo Madeiro. Júnior, obrigado pela presença. Obrigado você, Bruno. Obrigado a você, é uma satisfação e um orgulho estar no teu programa. Imagina, orgulho pra gente. Júnior Durski, como o aumento de custos, especialmente da carne bovina, tem afetado o negócio do Madeiro? Bom, evidentemente subiu muito, o nosso custo do CMV, do custo dos produtos subiram muito, mas nós aumentamos nossa venda. O ano passado nós tivemos um same store sales, que é a mesma venda dos mesmos restaurantes, deu 11%, e isso nos equilibrou a margem, sabe? Então a gente perdeu no custo dos insumos, mas ganhamos no same store sales, isso equilibrou, então estamos bem. Agora, vai chegar no consumidor final o repasse aí desse aumento? Um pouco chega, a metade do que subiram esses insumos, nós repassamos. Nós tivemos outras altas importantes. O imposto do ICMS aqui em São Paulo, que é a metade da nossa venda, subiu, 25% no começo do ano. O combustível subiu, então tem mais insumos que subiram. E a metade disso a gente repassou para o cliente, porque não tem como detonar a margem, né? Antes de falar de toda a operação do Grupo Madeiro, que é uma operação grande e é uma operação complexa, de certa forma, porque a logística está com vocês, e logística num país como o Brasil não é fácil. Eu quero destacar o desempenho de vocês no ano de 2024, no ano passado, porque a receita bruta do Grupo Madeiro foi de 2 bilhões e 200 milhões de reais, com um lucro líquido de 219 milhões de reais. Esse número que eu acabo de falar representa o que na história do Madeiro? Foi o maior faturamento da nossa história, foi o maior lucro líquido. Ainda tem mais um número importante, que é o EBITDA, que é como as empresas medem o resultado. Nós fizemos 600 milhões de EBITDA, isso dá 30%, 30,5% sobre a renda líquida. Então, é um número muito especial, muito acima da média do setor. Foi um ano excepcional o ano passado, nós trabalhamos muito e eu acho que a gente compensou as altas que nós tivemos nos custos e toda a dificuldade de trabalhar no Brasil com impostos. E quando alguém quer melhorar o desempenho financeiro de um estado, aumenta o imposto. O Brasil continua assim. Então foi trabalhando muito, servindo cada vez mais qualidade, atendendo melhor o cliente, cuidando melhor dos nossos funcionários. Eu sempre digo, funcionário feliz, cliente satisfeito. Então eu só preciso cuidar de 8.100 empregados, que eles cuidam de quase 4 milhões de clientes por mês, sabe? Então é qualidade que faz o negócio dar certo. Quem conhece você, quem trabalha com você, evidentemente já ouviu muitas vezes esse slogan corporativo interno que você tem, que é funcionário feliz, cliente satisfeito. Como deixar um funcionário feliz? Bom, primeiro,
forneço do meu telefone pessoal, esse que eu tenho do meu lado, para todos os 8.100 funcionários. Tanto quanto, Bruno, o meu telefone está na contracapa do restaurante Madeiro Steakhouse, tem o número do meu telefone. Se entrar no Google e colocar chefe Júnior Durs, que divulga o telefone celular, dá o meu telefone, esse que nós falamos que você... Mas você está falando em rede nacional, isso? Exatamente. O seu telefone, então não vai parar de tocar agora. Não. Agora é sempre, na verdade, Não. porque está no cardápio. Eu nem sabia que estava no cardápio. Eu sempre divulguei. E eu acho que isso nada mais é do que a minha obrigação e respeito com o meu cliente. Se ele for no restaurante e não estiver bom, ele vai me ligar e quer saber mais. O cliente é tão educado e tão respeitoso que ele vai mandar uma mensagem para não me incomodar. Manda uma mensagem, eu vou resolver. Se eu estiver jantando, eu vou parar um pouquinho, vou mandar para o meu diretor de qualidades e vamos resolver lá, porque faltou uma batata frita no delivery, sabe? E a gente resolve. Então, mas voltando aos funcionários, todos têm meu telefone, nós oferecemos para todos os empregados que nós temos a residência, eles moram a uma distância que se faz a pé dessa residência até o restaurante, eles não pagam nada, nós damos 3 refeições por dia, uniforme, pagamos salário acima da média, tratamos com muito respeito, e é isso que faz o funcionário ficar feliz. Então são 8.100 funcionários. Exatamente, 8.100 funcionários. Eu adoro contratar pessoas, eu adoro fazer gestão de pessoas, eu adoro meu time, sabe? Entro, abraço, cuido, todos eles têm o meu telefone. Então é isso que a gente faz com muito amor. Vamos entrar agora, então, na operação complexa do Grupo Madeiro. Vocês definem a operação do grupo como uma plataforma de produção, distribuição, logística, tudo integrado. Como é que é o processo? Desde da produção, né, da produção dos alimentos, que são orgânicos, não sei se todos ou a maior parte, até chegar nas lojas. Veja bem, além disso, nós somos dono das marcas, fomos nós que inventamos os restaurantes, fundamos os restaurantes, somos donos das marcas, nós operamos os restaurantes, nós temos 280 restaurantes próprios, nós não temos franquia, então isso te dificulta mais a operação. Enfim, a gente produz, a gente transporta, nós somos dono das marcas e nós operamos os restaurantes, fazemos a cadeia inteira. Além disso, nós temos uma construtora dentro do Madeiro que construímos os restaurantes, nós temos um escritório de arquitetura, que inclusive a Kathleen, minha esposa, é a arquiteta-chefe, os restaurantes são lindos, enfim, é tudo feito em casa. Eu acredito que quando você faz, você vai fazer bem feito e fazer melhor. Como é que funciona a abertura de novas unidades? Você acabou de falar que não tem franquia. Por que não ter franquia? Não tem franquia, primeiro pela qualidade. Quando eu comecei, Bruno, no restaurante, em 2005, o Madeiro, eu não sabia o que era bom, eu não sabia se franquia era melhor ou se ter restaurante próprio é melhor. Eu fiz 59 restaurantes, desses 29 restaurantes eram franquias e 30 eram próprios. E aí eu vi muito bem quantos eu tinha. Dos 30 próprios, eu tinha uma qualidade excelente, todos os 30. Dos 29 franqueados, eu tinha 3 restaurantes de qualidade excelente e 26 com qualidade baixa, porque o franqueado não mantinha a qualidade. O franqueado não é apaixonado pelo negócio, ele não tem aquilo por prazer, ele não tem o dom de encantar cliente, de viver pelo cliente, de ouvir o cliente. Ele simplesmente investiu no negócio pensando, eu vou tocar isso, mas não tem aquele prazer e o dom do negócio, sabe? Pois é, mas todos os anos vocês, pelo menos no ano passado, tem a ideia que eu quero que você já fale sobre expansão de restaurantes. Como é que funciona a expansão? E eu imagino a seleção aí, porque você
como é que você define? Você tem novos sócios a cada novo restaurante em alguma região do Brasil? É mais ou menos novos sócios. E cada restaurante que nós abrimos, e para abrir um restaurante nós temos um diretor de expansão que vai procurar os restaurantes, os shoppings, os pontos, e depois quando ele aprova, vai o nosso vice-presidente de operações, Rafael Melo, ele vai aprovar também, e depois eu vou aprovar também, e aí que a gente considera aprovado quando os 3. Eu vou em todos. Você vai em todos? Vou em todos. Tá. Eu vou em todos. Tá no nosso processo isso. Lá na pandemia, eu não fui em todos. O Rafael também não foi. Às vezes fui eu, às vezes foi ele. E nós erramos, tipo, 12%, 13% dos pontos. E aí nós combinamos, vamos nós, 2 agora, mais o diretor, e nós não vamos errar mais ponto. Tá. Né? Então a gente define, aí nós temos um sócio-gerente no restaurante, mas esse sócio-gerente que é o cara que comanda, é o gerente geral do restaurante, mas ele não é sócio no contrato social, ele recebe parte do lucro do restaurante, por isso que ele é sócio, mas ele continua sendo CLT. O que determina, por exemplo, você, com a palavra final, quando você chega num lugar e fala assim, aqui vai ter um restaurante do meu grupo, ou aqui não entrará uma marca do meu grupo? Veja bem, ninguém tem bola de cristal. Então como é que a gente faz? Nós vamos num shopping, e daí nós vamos ver se aquele shopping é bom. Primeiro, você tem o feeling. Você vai ver se tem movimento, se as pessoas estão comprando, se quem está no shopping lá tem uma sacolinha na mão. Que às vezes você fica observando, então. Você entra no shopping para observar mesmo. Observando. Tem shopping que tem muita gente, mas vende muito pouco, porque as pessoas vão passear. Então tem que ter sacola na mão. Esse é um dos pontos. Depois a gente vê os restaurantes. Tem lá vários restaurantes no restaurante, vários restaurantes nesse shopping, e a gente conta, a gente põe uma pessoa no shopping que ele fica uma semana inteira contando quantas pessoas entraram naquele restaurante, quantas entraram naquele restaurante. Então, com isso, a gente sabe quantas pessoas eles atendem no mês, vamos lá, comemos no restaurante, sabemos quanto é o ticket médio do restaurante e calculamos a venda dele. Então, aí nós sabemos vender bem, nós podemos ir ou não. Vocês tiveram a entrada no Nordeste, foi quando? Nós entramos, tem uns 10 anos que nós entramos no Nordeste. Vocês estão em todas as regiões do Brasil? Não em todas, não em todas. A gente foi para Bahia, para o Ceará, para Pernambuco, nós temos em Aracaju, vamos fazer esse ano em Maceió, em Alagoas, mas não temos em todos. Temos em Belém, daí no Norte, temos em Palmas, no Centro-Oeste, mas nós paramos de fazer a expansão do Nordeste, que é muito bom para vender, a gente gosta muito do Nordeste, mas o imposto lá é mais caro do que no Sudoeste do Brasil e no Sul do Brasil. A gente perde 6 pontos percentuais para ir para o Nordeste. Existem muitas diferenças em fazer restaurantes entre as regiões brasileiras? Não existe, é muito parecido, sabe? Primeiro nós construímos os restaurantes, tudo sai de Ponta Grossa, os móveis, os equipamentos que usa na cozinha. Quem constrói a construtora própria, né? Nossa construtora é própria, nós que fazemos os restaurantes. A Maísa Durski Munareto é diretora de engenharia, que é minha filha. Sabe? Ela é engenheira. É a sua filha mais velha ou a sua filha número 2? É a filha número 2, eu tenho 5 filhas. 5 filhas, exatamente. Então ela que faz, ela que constrói esses restaurantes, sabe? Então ela tem a equipe dela que sai de Curitiba, de Ponta Grossa e vão aí. Mas assim, eu quero que fique muito claro para o nosso espectador, não são franquias, vocês são os donos, mas quem são os administradores desses restaurantes? Vocês escolhem porque vocês estão em quase todos os estados brasileiros, né? Exato. Nós escolhemos, nós temos um programa interno que a gente contrata pessoas sem experiência. A gente contrata, Bruno, até 150 quilômetros do restaurante pessoas e levamos na cidade onde a gente vai abrir o restaurante. Então nós damos oportunidade para aquelas pessoas que não têm muita esperança de poder crescer, de arranjar um bom emprego numa cidade do interior, uma cidade que tem
pouco comércio, pouca indústria, levamos para a cidade, oferecemos e fornecemos residência para ela, e ela começa como trainee, como depois ela vai aprender a ser garçom, vai aprender a ser cozinheiro, depois vira coordenador de salão ou de cozinha, vira gerente, e aí a gente, depois de 3 anos, 4 anos, a gente convida para ser sócio-gestor do restaurante, e ele passa a ser sócio-gestor. Ele tem dividendos de um percentual do lucro do restaurante. Você estava me contando há pouco tempo que o modelo, uma das grandes apostas agora do grupo é o modelo híbrido. E que ele surgiu, não foi uma estratégia de vocês, ele meio que surgiu de uma experiência numa loja de São Paulo que deu muito certo. Dá para afirmar que é a grande aposta de vocês, talvez para esse ano? Dá para afirmar que é uma grande sacada e não uma grande aposta, porque nós já testamos, já comprovamos e já sabemos dos resultados. Então não é uma aposta, a gente já tem certeza. O que é esse modelo híbrido? Veja bem, onde nós temos um Madeiro container, por exemplo, ou um Jerônimo Trek, que também são em containers, ou mesmo num shopping, dentro de um shopping nós temos um Jerônimo Burger dentro do shopping. Então nesse Jerônimo do shopping ou nesse container, nós entramos também com o Madeiro. E daí, além de ter no mesmo restaurante Madeiro, tem Madeiro e Jerônimo. Então, nesses restaurantes, a gente não tem caixas humanos, pessoas vendendo. As pessoas vão para o totem de autoatendimento, fazem o pedido, retiram no balcão e está tudo certo, assim funciona. Então, quando ele vai para o totem, ele tem Madeiro e Jerônimo, e ele pode escolher do Madeiro e do Jerônimo no mesmo pedido e receber na mesma bandeja, sabe? Então, se a pessoa gosta mais de Jerônimo e outro quer Madeiro, então tá bom, você come Jerônimo com Madeiro. Ou se ele quer gastar um pouco menos, ele vai comer no Jerônimo, que custa mais ou menos a metade do Madeiro. Então ele tem as duas opções, tanto porque ele gosta mais ou porque custa mais barato. Agora, em relação à operação de vocês, porque eu imagino que tudo sai da cozinha central, que eu quero que você já me explica, da cozinha central de Ponta Grossa, no interior do Paraná. Você tem a logística feita aí por 60 caminhões próprios do Grupo Madeiro. E eu imagino que os produtos, inicialmente, eles iam para cada loja específica. Produtos do Madeiro vão para a loja do Madeiro, produtos do Jerônimo vão para a loja do Jerônimo. Não complica com a operação com as lojas híbridas, porque você coloca todos os produtos em uma única unidade. Isso, exatamente. Nós tivemos cuidado de diminuir um pouquinho, de reduzir um pouco da quantidade dos produtos do Madeiro, aqueles que vendiam menos, mas vendiam menos, e do Jerônimo também. Então, diminuímos o cardápio de cada um e entramos com os 2 cardápios. Sabe? Então, quando o caminhão vem, ele traz do Madeiro e traz do Jerônimo junto, o caminhão é nosso. Quando você falou de 60 caminhões, são 60 caminhões, carretas bitrem, essas carretas enormes que distribuem aí, né? E aí vai para tudo que é lugar do Brasil. Vai até Belém do Pará, vai para Fortaleza, vai para Palmas, Tocantins, e de fato sai de Ponta Grossa, que é uma cidade espetacular que nós temos no interior do Paraná, a 100 km de Curitiba, uma cidade que cresce muito, é um dos maiores crescimentos do Brasil, é Ponta Grossa. Eu estava falando há poucos minutos sobre a operação do Grupo Madeiro, né, que eu acho muito interessante. Basicamente, a gênese de tudo, onde tudo acontece, é em Ponta Grossa, nessa cozinha central, né? O que tem nessa cozinha central? Veja bem, é o coração do Madeiro, é a cozinha central. Lá a gente faz tudo o que a gente serve no restaurante. Nós temos uma máquina, uma fábrica de pães, que o equipamento é francês e austríaco, que produz 14.400 pães por hora. Sabe? Por hora? Por hora. Eu achava que era por dia. Por hora. Quanto? 14.400. Nós atendemos hoje mais ou menos 4 milhões de clientes por mês. Então nós fazemos mais ou menos
4 milhões de pães naquela máquina. Nós fazemos hambúrgueres, também numa máquina alemã. Nós fazemos tudo, o sorvete, o petit gâteau, o doce de leite, o brigadeiro, os molhos que a gente serve com as massas. Nós fazemos a lasanha que nós servimos no Brasil inteiro. Fazemos empanados, o frango. Enfim, a gente faz tudo na cozinha central, tudo. A gente só não faz na cozinha central, ou não sai nos nossos caminhões da cozinha central, os produtos da Heineken e da Coca-Cola que nós servimos no restaurante. Então, o resto tudo. Tudo, o uniforme dos funcionários, o café e o leite que eles tomam, que os nossos funcionários tomam lá no restaurante, sai de lá, tudo, arroz, tudo, sai de Ponta Grossa, tudo, absolutamente tudo. Essa cozinha central surgiu quando? Surgiu em 2015. Na verdade, ela surgiu lá em 2005, quando eu montei o primeiro Madeiro. Depois, ela continua sendo no Largo da Ordem, o Centro Histórico de Curitiba. Em 2005, eu fiz o primeiro restaurante. Em 2007, nós fizemos o segundo no Shopping Paládio. E aí, quando eu fiz no Paládio, eu já fazia os pães e o hambúrguer neste restaurante número 1 e mandava por Paládio. Depois fizemos em São José dos Pinhais, que é perto do aeroporto, fazia e mandava. Então, já estava centralizado. A gente tem números das vendas nos canais digitais. 57% das vendas no último ano foram feitas por canais digitais. Canais digitais, vocês consideram o quê? Os aplicativos, que seja o nosso aplicativo, o app Grupo Madeiro ou do iFood, que é o principal. Os totens de autoatendimento do Madeiro e do Jerônimo e agora dos híbridos. Então, você vai no restaurante e você vai num totem de atendimento, você pede e você vai buscar o teu produto no balcão. Isso a gente considera os digitais. E o que não é digital? O que não é digital é quando você vai num restaurante, no Madeiro Steakhouse, e tem garçom. E aí o garçom vai te atender e vai tirar teu pedido. Por mais que ele tira teu pedido num tablet e ele comanda e vai direto para a cozinha e vai para a tela da cozinha. A gente está falando aí de expansão pelo Brasil, dessa operação complexa do Grupo Madeiro, do ano de 2024, que foi um ano extraordinário aí para vocês. Espetacular. Né? Espetacular, para usar as palavras do Júnior Durski. Mas vocês chegaram a ter uma dívida bruta que chegou a rondar ali R$1 bilhão. E faz pouco tempo, em 2022, evidentemente, porque o setor de vocês, foi amplamente afetado pela pandemia. Como é que vocês conseguiram, como é que é lidar num setor, Júnior, que uma hora vocês estão num ano espetacular e há 3 anos, vocês estavam aí numa situação de dívidas quase bilionárias? Veja bem, Bruno, a gente vinha numa situação muito boa antes da pandemia e a pandemia realmente prejudicou muito o nosso negócio. Todo o setor da alimentação e muitos outros setores foram muito afetados na pandemia. Com isso, nós acreditamos que a pandemia não duraria, que seria alguma coisa de 2 meses, 3 meses, e nós mantivemos a nossa expansão. Durante a pandemia, nós fizemos 102 restaurantes, durante a pandemia. Sim, em 2021. Isso, de 20, 21 e 22, que ali ainda tinha, né, teve lá o Omicron e tal, e aquilo foi se alongando. Com o apoio dos bancos, a gente foi endividando um pouquinho mais e pegando mais dinheiro emprestado e fazendo restaurantes e aproveitando o bom momento que era aquela época, porque tinha fechado muitos negócios dentro dos shoppings, por exemplo, tinha muitos pontos bons disponíveis e nós aproveitamos e fizemos uma expansão. E a pandemia não acabava. Então, se nós chegamos e esse é o mais importante, a nossa relação dívida e EBITDA chegou a 7 vezes, nesse momento chegou a 7 vezes. Isso quer dizer, para nós pagar a nossa dívida, nós precisava do EBITDA de 7 anos da companhia. E a gente, aí quando vimos que estava nessa situação, resolvemos, vamos parar, vamos acertar o financeiro agora, e nós diminuímos muito a expansão, fizemos muito pouco restaurante em 24, 20 e 23, muito pouco, e
trabalhamos muito e focamos na operação e no resultado. E aí nós fechamos o ano passado na relação dívida-EBITDA com 0,9 vezes dívida EBITDA, que é uma situação absolutamente saudável. Os bancos consideram até 3 vezes é muito bom. O nosso é 0,9. Agora, você está falando do ano de 2024 e 2025. Como é que começou o ano de 2025 em primeiro lugar? Bom, começou espetacularmente bem de novo, porque quando a gente sai de um ano muito bom, a tua saída é muito boa, você sai muito bem. Uma arrancada. A arrancada é muito forte, sabe? Então, e tanto quanto nós acreditamos que se nós trabalhasse mais, se nós se dedicasse mais, se nós melhorasse mais ainda a nossa qualidade, atendesse melhor o cliente, cuidasse melhor dos nossos funcionários, nós ia vender mais e aconteceu. Nosso same store sales foi de 11% ano passado, quando a média do setor não passou de 3 ou 4. O nosso foi 11. Então, nós saímos com esse arranque. Então, o primeiro trimestre, janeiro e fevereiro, nós fomos muito bem, tanto na venda quanto no resultado, e vamos ter um ano muito bom. Em relação à expansão, esse ano, o que vocês planejam? Entre 15 e 20 restaurantes novos, e vamos hibridar 110 restaurantes esse ano. Que é extremamente significante, né? 280, então 120 receberão o modelo híbrido. Híbrido, exatamente. Então é como se nós tivéssemos mais 120 restaurantes, porque nós temos, vamos dizer, nós temos 90 Jerônimo, nos 90 nós vamos colocar o Madeiro dentro, então vamos ter mais 90 Madeiro, e mais 30 Madeiro nós colocamos Jerônimo. Quem são os donos do Grupo Madeiro hoje? Você, evidentemente, tem a maior parte. Tem o fundo de Private Equity Carlyle, ele tem quantos por cento? Ele tem 34%. 34%. Eu tenho meus executivos, meus sócios, que eu doei as ações, tem 5%, e eu tenho o restante. Você tem o restante. E a relação com o fundo americano é boa? Muito boa, muito boa. Eles são... Porque é um fundo que administra e administrou outras marcas do varejo alimentar no país. A relação, como é que está sendo com eles? Está sendo muito boa. Eles tinham aqui no Brasil um monte de investimentos, vários investimentos no Brasil, de empresas muito grandes, uma rede de hospital muito, muito grande, muito famosa, de resultado muito bom. Enfim, tinham outras atividades, outras empresas de universidades e tal. Eles venderam todas elas e só são sócios no Brasil hoje do Madeiro. Júnior Durski, o que moveu você a criar o Madeiro? Bom, eu morei em Rondônia, eu nasci no interior do Paraná, mudei para Rondônia com 22 anos, fui ser madeireiro lá, morei 20 anos, tive 2 filhas, as 2 mais velhas lá em Rondônia, voltei para Curitiba em 99 e senti falta de cozinhar, Bruno. Eu cozinhava lá o tempo inteiro, porque eu que fazia a minha comida, não tinha restaurante. Em Curitiba senti falta de cozinhar e resolvi abrir um restaurante. Em 1999 abri o restaurante Durski, que é um restaurante... Não era Madeiro o nome. Não era Madeiro. Era o seu sobrenome. Exatamente, um restaurante de comida polonesa e ucraniana, que eu sou polonês e ucraniano. E fiquei tocando o restaurante, o negócio não foi bem, não vendia muito, mas eu gostava, meu escritório era em cima, eu tinha me mudado para Curitiba. E aí em 2005, o restaurante Durski de comida polonesa e ucraniana não vendia muito, porque lá no Paraná, você sabe, tem muito polonês e ucraniano, mas o pessoal que imigrou para o Brasil, a gente sabe de 2 coisas que eles fizeram. Eles trabalham muito e economizam muito. Então, é mais barato fazer em casa. Não gostam de sair para pagar ali, para pagar ainda mais caro. Exatamente. E sabem fazer, sabem cozinhar. Então, mas aí eu resolvi abrir o restaurante Madeiro Steakhouse em 2005, num imóvel que eu tinha comprado exatamente no lado do restaurante Durski. Porque aí eu pensava, com carne, aí eu vou vender muito mais. E de fato, depois que eu acertei a operação, mesmo no Madeiro, os 5 primeiros Madeiro eu não consegui acertar e os 5 deram errado. E daí, depois que eu tinha 5, eu fui mexendo na operação e descobri que eu tinha uma venda baixa porque o preço era muito caro, sabe? E depois eu diminuí o preço. Fiz uma mudança no produto, não de qualidade, a gente nunca negociou qualidade, mas de tempo, de poder servir mais rápido, diminuímos o tempo, conseguimos reduzir o produto e aí estourou.
Quer dizer, o seu primeiro negócio, então, não deu muito certo. O Dursk ali, não teve sucesso ali, principalmente financeiro, né? Como é que é lidar, Júnior? Porque a gente está falando, acabou de falar aí da dívida que o grupo teve em 2022. Só que você é acostumado, de certa forma, a lidar nem sempre com sucesso. Você tem na sua trajetória profissional também, não vou chamar de frustração porque não é, mas de experiências que não foram bem sucedidas. Como é que é lidar com isso? Lidar com isso é normal para quem é empreendedor. No Brasil é isso. Não espere que vai ser uma tranquilidade. No Brasil não se pode esperar. Você tem um ano bom, tem outro ruim. Você tem inflação alta, inflação baixa, o PIB cresce, o PIB volta para trás. É sempre uma dificuldade. Você tem juro alto, daqui a pouco o juro não está tão alto, mas explode de novo. Então você vai ter que passar por crise a tua vida inteira. Quem é empreendedor sabe disso. Não vai ter um oceano de águas mansas para trabalhar. Tem que acostumar com isso. E tem que ir para cima, tem que ter fé, tem que ter força. Como é que anda o varejo alimentar, aliás, no país? Porque eu estou falando da sua companhia, né? Mas o setor brasileiro, como anda? Não, eu acho que está em dificuldade. Está em dificuldade, sabe? Não está fácil, o setor não está crescendo, as vendas, same-store sales daquelas companhias que têm o capital aberto, que a gente tem acesso às vendas, o same-store sales é baixo, o resultado é muito baixo de EBITDA, de lucro, sabe? Tem muita gente sofrendo aí no nosso ramo aí, não está fácil. Agora, você falou, a gente estava falando aí da sua primeira experiência com o restaurante, né, com o Dursk, que não deu muito certo. O que você acha que foi determinante para o sucesso do seu negócio? Qualidade e qualidade. Sabe, esse é o segredo, tem que ter qualidade. O cliente hoje é muito perceptivo, ele sabe se é bom ou não, ele sabe a diferença. Quando nós começamos no Madeiro, eu tinha feito alguns restaurantes próprios e alguns restaurantes franqueados. E os próprios estavam indo bem e os franqueados nem tanto. Ou alguns dos franqueados estavam bem, outros não tanto. E aí eu ia lá estudar o porquê que aquele restaurante não estava vendendo. E quando eu chegava no estudo de verdade, a qualidade não estava muito boa. E o cliente percebe e não volta. Se a qualidade for boa, ele percebe e volta. Ele sai feliz do teu restaurante e vai voltar. Esse é o segredo. Qual que é o maior desafio hoje de presidir uma companhia como Madeiro? Olha, assim, é manter a qualidade e mais que isso. Eu sempre digo, ou você melhora ou você piora. No mesmo lugar você não fica. Todo mundo está... o nível do mundo inteiro, em todos os sentidos, vai subindo. Tecnologia, processo, equipamentos, todo mundo está subindo. Então você tem que aumentar, você tem que melhorar. Se você ficar parado, você vai ficar para trás. E esse é o maior desafio para tocar a companhia. Nós temos que ser melhor esse ano do que o ano passado. Nós temos que ser melhor no ano que vem do que esse ano. Nós temos que entregar mais qualidade. Nós temos que cuidar melhor dos nossos empregados. Nós temos que cuidar melhor da logística. E vou levantando a régua, e vamos levantando a régua. E todo mundo vai me acompanhando. Essa é a maior dificuldade. Vocês têm planos de expandir para o exterior? Não temos plano, porque a gente acredita muito no Brasil e nós podemos fazer muitos restaurantes ainda. A gente acha que pode chegar aí tranquilamente a 600, 700 restaurantes no Brasil. Não sei em quanto tempo. A gente... Não tem essa meta, Júnior? Não, a gente não tem... Por exemplo, até 2030? A gente vai abrindo restaurantes desde que a quantidade que nós tenha certeza que cada restaurante que nós abrimos, nós vamos atender muito bem. Então, quantos são? Esse ano a gente acredita que a gente pode abrir mais 20 e mantendo a qualidade. E se nós tiver mais estrutura, melhores processos, a gente pode até aumentar isso. Além da qualidade do produto que você tem reforçado muito aqui no programa, quais outras características de um restaurante de sucesso? Ouvir o cliente, essa é outra coisa muito importante. O cliente quer falar, a opinião do cliente é muito importante.
Você tem que ouvir o cliente. Nós ouvimos o cliente. Então, quando você vai no restaurante, qualquer um dos nossos restaurantes, na saída tem um totem, um tablet que está lá, você gostou ou não gostou? E depois, se você quiser responder umas perguntas, a gente está ouvindo o cliente. O meu telefone celular, aquilo que nós falamos, está na contracapa do Madeiro, o meu telefone, e o meu telefone está no Google. Se você googar, vai dar. Celular do Júnior Durso está lá. Então, aí o que faz o meu time, o meu vice-presidente de operações, o meu diretor e todo mundo, o meu diretor de RH, ele dá o telefone dele também para todo mundo, porque não deixa chegar no chefe lá, manda uma mensagem para mim, deixa que eu resolvo o teu problema, se faltar uma batata no delivery, nós vamos te mandar outra, nós vamos resolver esse assunto. Tem que ouvir o cliente, ver se o cliente está gostando ou não. The best burger in the world. Esse é o slogan de vocês desde o início da companhia, né? Exatamente. Não é muito audacioso esse título, Júnior Durso? Eu acho que e eu acho que a ideia desse slogan foi provocar. Vamos provocar o cliente. Vou te contar uma história que acho que vale a pena, de um jornalista que todo mundo gosta muito dele, que infelizmente morreu, Ricardo Boechat. Ele tinha um programa na Band, se eu não me engano, e aí ele fazia com um parceiro dele, eles iam visitar restaurante no final de semana e era o mesmo restaurante, mas não iam junto. Ele e o Barão, se eu não me engano. E aí um dia eu tô no carro e eu sempre ouvi o programa dele, que era o horário de eu ir trabalhar. Aí ele disse, bom, hoje nós vamos falar do restaurante que nós fomos no Shopping Vila Olímpia e que se chama Madeiro. Eu parei o carro para ouvir e eles, bom, quando eu olhei, e aí ele perguntou, Barão, o que você achou? Não, quando eu olhei o slogan, eu achei meio absurdo, meio, né? Entrei lá e comi, estava bom e tal, e não deu nenhum ênfase, ok, né? E aí, e você, Boechat? Bom, o que eu achei é o seguinte, lá estava escrito The Best Burger in the World, e eu vou te dizer, eu não sei se é o melhor do mundo, que eu não fui em todos, mas foi o melhor da minha vida que eu já comi. Olha, sabe? Só. Então, mas acho que o slogan provocou para ir lá. Agora, o que acontece com o slogan? Provoca, a pessoa vai. Se não for realmente bom, nós estamos ferrados. Mas pelo menos você conseguiu um cliente ali momentâneo. Exatamente. Não. Essa ideia foi sua? Essa ideia foi minha. Essa ideia foi minha. The best burger in the world. Exatamente. Depois nós registramos essa marca, teve até outras redes de restaurantes que entraram na justiça, nós ganhamos em primeira instância, segunda instância. Mas porque os outros restaurantes reivindicavam esse título? Eles achavam que nós não podíamos usar porque não foi feita uma eleição formal, digamos, de todo mundo, sabe? Mas nós temos o direito de uso dessa marca. É engraçado porque a gente está falando de slogan, e slogan é um recurso publicitário, marqueteiro, e você é conhecido, principalmente em tempos recentes, de não utilizar muito marketing na sua companhia, né? O nosso marketing é o boca a boca. A gente acredita que o cliente vai no restaurante, se ele gostar, ele vai contar para os amigos, para a família, e eles vão vir, e esse cliente vai voltar. É isso que a gente acredita. Tem que servir bem, tem que servir produto que seja muito gostoso, tem que ser saudável. Aí é outra coisa de falar em saudável. Nós estamos falando de cheeseburger e eu estou falando saudável. O nosso é saudável. Por que é saudável? Nós temos muito menos gordura do que outros cheeseburgers que existem por aí, até porque a legislação brasileira permite colocar muito mais gordura do que a gente coloca. E se nós colocasse mais gordura, o que aconteceria? Duas coisas. A primeira, fica mais gostoso, porque gordura é mais gostoso que carne, que é o que dá o principal sabor. Segundo, fica mais barato para nós, porque gordura é muito mais barato que carne. Por que nós não colocamos? Porque eu quero que seja saudável e gostoso. Eu quero que você coma e que você não sinta pesado, que não é uma coisa que te incomoda depois. Você vai no Madeiro, vai no Jerônimo e vai sair bem. Tem menos gordura. Os nossos hortifrutis são orgânicos, todos os alfaces e tomates que a gente serve no Brasil inteiro são orgânicos, e orgânico não tem comparação. Nós não usamos conservantes nos nossos hambúrgueres, no nosso pão. Então, não é um pão que, se ficar fora do freezer ou da geladeira, ele vai bolorar porque ele não tem conservante. Então, é isso que faz a diferença. Você estava falando aí da experiência do primeiro restaurante que não foi bem sucedido. Quer dizer,
De certa forma, então, o hambúrguer foi a sua salvação aí da carreira de empreendedor. Você define assim? Foi minha salvação na carreira de restaurante. Talvez até na vida, viu? Pode falar. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Mas quando o restaurante Durski de comida polonesa ucraniana não deu muito certo, eu me divertia, eu levava meus amigos e pronto, mas dava prejuízo. Aí depois abri um Madeiro e aí deu certo. Essa veia empreendedora vem da onde, Júnior? Vem do sangue, isso vem do sangue. Você nasce empreendedor? Eu acho que a pessoa nasce empreendedora, sabe? Ou ele fica amigo de alguém que é empreendedor, ou ele se esforça para ser, mas eu acho que nasce. Eu acho que é igual um atleta, nasce. Sabe? Não é que você pode fazer todo o esforço do mundo para jogar futebol, se você não tiver talento, não vai dar. Nasce. E você teve muita dificuldade, porque você reforça a dificuldade de empreender no Brasil. Ela segue sendo complexa. Muito complexa. Haja visto, você vê que o ano passado foi um número absurdamente grande de RJs, de empresas com RJ no Brasil. Muito grande de empresas que fecham, muito maior do que antes. Por que você acha que tem um número cada vez maior de empresas pedindo recuperação judicial no Brasil? Eu acho que o principal problema é juro alto. Esse é um dos mais difíceis. Outro que eu acho que outro fator é que muita gente entra no negócio sem ter experiência. Eu acho que se eu não tivesse experiência nenhuma, se eu fosse querer ter um restaurante, primeiro eu ia trabalhar no restaurante, de empregado do restaurante 2 anos, 3 anos, entender como funciona para depois de abrir um restaurante. E eu fiz errado, eu fui direto abrir um restaurante. E a gente está contando toda essa história do Júnior Durski, que criou e preside uma das maiores redes de restaurantes do Brasil. E aí você pode falar, qual que é a formação? Eu estou diante de um advogado, não é? Exatamente. Como é que era você como advogado? Quando eu terminei a faculdade, eu comecei antes ainda de terminar. Em Curitiba? Não, eu fiz em Itapetininga, São Paulo, interior de São Paulo. Eu nunca gostei de estudar, eu sempre fui um aluno muito ruim e eu fui achar uma faculdade que tivesse muitas vagas e fosse mais fácil de passar no vestibular. Aquele tempo era difícil passar no vestibular, hoje é diferente, né? E aí lá em Itapetininga tinha 380 vagas para direito e eu fui lá fazer o vestibular e passei e fiz a faculdade lá. Né? Então, quando eu estava terminando a faculdade, fui trabalhar com advogado, como estagiário, já não gostei muito, terminei. Quando fui trabalhar mais não gostei, digo, não é para mim, não quero. Tentei durante esse tempo ser político, fui vereador na minha cidade. Foi vereador, né? Fui vereador. Política nunca mais, Júnior? Eu tive 2 grandes alegrias na política. Quando eu me elegi vereador na cidade de Prudentópolis, no Paraná, e quando eu renunciei 2 anos depois. Você renunciou? Eu renunciei 2 anos depois. Política nunca mais? Não, nunca mais. Não é para mim. Não quer se meter mais? Não quer? Eu tenho amigos políticos, eu respeito muito os políticos bons. Tem muitos políticos bons que eu respeito muito, que deveria ter mais ainda, mas não é para mim. Não é para mim. Não quer mais se meter com política. Não. Como é que você se define, Júnior, com essa trajetória aí mais do que bem sucedida? Você se considera um homem de sorte? Não. Eu acho que eu me considero trabalhador. Eu trabalho muito, eu me dedico muito, eu meto a mão no negócio, eu não mando fazer, eu faço. Sabe, é trabalhar muito, é suor na testa. O segredo é esse, não é sorte, não é inteligência, é esforço. É esforço. É acordar cedo. Você acorda cedo, né? Eu acordo às 4h30 da manhã, me preparo psicologicamente 2 horas fazendo exercício na academia, jogo tênis, me preparo para ir trabalhar e aí chego, quando todo mundo está chegando de blusa lá em Curitiba, de agasalho, eu chego de camiseta porque já estou quente, vamos embora, vamos tocar o negócio, é o esforço. Muito bem, nós estamos conversando nesta edição do Show Business com Júnior Durski, fundador e CEO do Grupo Madeiro. O Show Business vai dar uma breve pausa e volta em instantes.
E a gente volta com o Show Business nessa edição com Júnior Durski, fundador e CEO do Grupo Madeiro, uma das maiores redes de restaurantes do Brasil. Júnior, nos últimos anos muito se falou sobre uma abertura de capital do Grupo Madeiro. Isso vai acontecer em algum momento? Não depende de nós. Eu quero fazer um IPO, eu quero abrir o capital, esse sempre foi meu sonho. Hoje nós não precisamos fazer IPO, hoje a nossa geração de caixa está muito bem equilibrada em relação à nossa dívida. Nós temos a geração de caixa paga a dívida no tempo tranquilamente, que ainda nós temos uma dívida muito menor do que era, mas ainda tem, e ela suporta a expansão. Então não precisamos fazer IPO, mas eu gostaria de fazer um IPO principalmente para perenizar a empresa. Porque uma empresa de capital aberto, ela depende muito menos dos herdeiros ou de quem continuar na empresa. Então eu gostaria. Se tiver um momento bom, se tiver um valuation bom, nós fazemos um IPO. Se não tiver, a gente não precisa fazer e vai distribuindo dividendo e está tudo certo. A gente falou no último bloco do slogan de vocês, né? The best burger in the world, que é quase uma provocação a todas as pessoas para pelo menos provar esse melhor hambúrguer do mundo. Você teve uma experiência nos Estados Unidos que você foi fazer uma imersão nos hambúrgueres, né? Você sabe quantos hambúrgueres americanos você provou já? Eu fui em 70 restaurantes. Quando eu fui, antes de abrir o Madeiro, eu fui para os Estados Unidos, foi 2 períodos de 2 meses, de 1 mês cada. Eu fui em 70 dos melhores steakhouses dos Estados Unidos, testando cheeseburger e testando carne, testando cheeseburger para saber mas qual era o melhor cheeseburger. Eu fui fazer um teste. E qual é o melhor cheeseburger americano? Mudou muito. Do mundo a gente meio que sabe agora. Mudou muito. Naquela época, o que eu mais gostei foi um chamado Fuddruckers. Fuddruckers. Esse era o melhor de tudo. Você ia na hamburgueria, tinha metade de um boi pendurado, eles cortavam a carne, moíam, faziam cheeseburger. Essa rede fechou. Sabe, infelizmente, depois, uns 2 anos atrás, 1 ano atrás, ela fechou. Tem outros, J.G. Mello em Nova York, é uma hamburgueria que tem lá uns, 70 anos, 80 anos, é muito, muito boa. Tem hambúrguer muito bom lá. E aí você, com essa experiência de 70 hambúrgueres provados nos Estados Unidos, você trouxe, evidentemente, o que você gostou para a criação do Madeiro. E daí eu pensei, aí eu falei, eu vou fazer o do Madeiro agora. Com tudo o que eu vi, eu vou fazer o do Madeiro. E eu trabalhei muito no hambúrguer. Então, no hambúrguer, na maionese, no queijo, alface, tomate, com cebola, sem cebola, picles, sem picles, mas não me encantava. Eu fazia e não me encantava. Eu não tinha restaurante ainda, eu estava só no laboratório ali, só na cozinha. E aí, não estava encantado. E eu tinha o melhor hambúrguer grelhado na lenha, na brasa, né? Tipo assim, com a melhor carne, vazio, a mesma que nós, o bife do vazio, ou a fraldinha que nós usamos até hoje. E não me encantava. E um dia eu fui numa padaria comprar pão de manhã cedo, era um final de semana, uma padaria muito boa em Curitiba, do Fabiano Marcolini, e eu cheguei lá, nem me conheciam, mas eu fui pedir o pão francês, e o francês era muito bom, eu falei, pô, cara, você não pode me fazer aí 20 pães desse francês redondo? Eu queria fazer um teste, mas não dá, é difícil, eu pago mais, faça 20 pães para mim. Tá bom, vou fazer então, que dia? Tal dia você venha buscar. Aí eu fui buscar a mesma massa do pão francês redondo, só que em formato de hambúrguer. Aí peguei, fui para casa, montei os cheeseburger, fiz o cheeseburger e digo, uau, cara, é isso aí. Eu queria com esse pão crocante. Eu não queria com aquele pão macio, com aquele pão mais mole, meio doce, era esse aqui. E daí fui trabalhar e desenvolver melhor, de ter que não fosse exatamente o pão francês, que fosse o mais adequado para o cheeseburger, mas com a raiz ali do pão francês. E quando deu certo, então ficou espetacular, pensei, mas e agora como é que eu vou servir no restaurante sempre quentinho e crocante? Sempre. E a gente serve hoje. Nos 200 madeiros que a gente tem, 198 madeiros, que os outros, para completar 280, são Jerônimos, todos eles a gente serve quentinho e crocante em todos os restaurantes. Essa é a grande dificuldade de servir esse pão sem conservante,
quentinho e crocante nos restaurantes. Então a gente assa, pré-assa na cozinha central, congela, manda para os restaurantes e daí no restaurante a gente termina de assar os pães. E hoje eu vim por Congonhas, cheguei em Congonhas 12:30 e daí vou almoçar no Madeiro Congonhas, que nós temos, e é uma loucura, a gente vende muito e tem uma tela lá, estamos servindo em 5 minutos. Eu comprei no Totem de Alto Atendimento, 5 minutos peguei, quentinho e crocante. Tá tudo certo. Qual que é o melhor restaurante de vocês? Que mais vende? De venda, a Congonhas. É do aeroporto de Congonhas. É do aeroporto de Congonhas. Tá. Não é de Curitiba, então? Não. O segundo é o Center Norte, que é um case aqui, né? Depois nós temos lá o BH Shopping em Belo Horizonte, é um espetáculo. Tem muitos restaurantes que vendem muito. Como se, a gente está falando dos hambúrgueres, como é que se inova nesse setor? Porque você tem um cardápio fechado ali. Você tem uma área, ou é mesmo você que pensa em inovação do grupo? Sou eu que penso, mas tem um time que está junto comigo. Os meus sócios, os meus diretores, os meus vice-presidentes, a minha irmã que trabalha comigo no desenvolvimento de produtos, a Mônica, sabe? Tem a minha gerente de produtos na cozinha central. Então, é todo mundo. Mas as ideias, assim, mais, vamos dizer, mais diferentes são minhas, sabe? Nem todas dão certo. Não, acho que a maioria dão errado. Mas eu tenho bastante ideia. Então, de vez em quando, você tira uma boa. Alguma. Foi o caso do grupo, né? E foi o caso do híbrido agora, né? Então, o híbrido... O híbrido foi uma ideia sua. Foi uma ideia minha e foi sensacional, né? Então, mas nós já tive outras que não deu certo. Nós fizemos... na pandemia, no comecinho da pandemia, antes da pandemia, quando nós entramos, 2 redes, uma se chamava A Sanduicheria do Júnior Durski, e fizemos 7 restaurantes e fechamos, não deu certo. As pessoas gostavam, a venda era boa, mas o resultado, a margem era muito baixa, porque estava em praça de alimentação, e praça de alimentação é preço. Daí, mas o nosso tem mais qualidade, mas daí não vende muito. E assim surgiu o Jerônimo, porque a gente está falando muito do Madeiro mesmo, né? Mas e o Jerônimo? Surgiu, eu sempre gostei muito dos Estados Unidos no modelo de business, de negócio, de empreendedorismo nos Estados Unidos, sempre foi um espetáculo. E nos Estados Unidos tem 3 níveis de cheeseburger, de restaurantes, que é o fast food, que é os restaurantes que a gente tem aí em shoppings, tal, de fast food. Depois tem o fast casual, que é um nível acima de qualidade, que é exatamente o Jerônimo, que no Brasil não tem essa faixa ainda. Tem o Jerônimo e tem o Madeiro Container, que são produtos de melhor qualidade, rápido e sem garçom, que não tem serviço e são mais baratos. E depois tem o Casual Dining, que é o Madeiro Steakhouse, e que é um restaurante que tem serviço. E eu queria entrar nesse fast casual para que não viessem os gringos e ocupassem esse espaço nos shoppings. E daí que nós fizemos Jerônimo. Você tem 5 filhas? Tenho 5 filhas. A mais velha tem 35 anos e a mais nova tem 4. Tem 4 anos? E agora eu tenho que falar o nome de todas. A mais velha é a Laís, a Maísa é a segunda, depois a Isabela, a Alice e a Cecília. Só uma trabalha com você, porque evidentemente a Cecília de 4 anos não pode trabalhar, né? Não pode, mas ela é minha garota propaganda no meu Instagram. É mesmo? A Catherine, a mãe dela, minha esposa, grava uns vídeos, fui no Madeiro, estava maravilhoso. Ô Júnior, quais as lições, os conselhos que você passa para suas 5 filhas? Vão ter que trabalhar. Se quiserem, se quiserem fazer sucesso, vão ter que trabalhar. É isso aí. Não serão herdeiras. Não, herdeiras vão ser, né? Mas aí não é... Herdeiras que eu digo assim, vão pegar a parte da herança e não trabalhar. Você é do lema que precisa trabalhar. Tem que trabalhar, sem esforço. Assim, tem pessoas que nasceram mais inteligentes que as outras. Essa não precisa muito, essa acho que dá um jeito, mas eu não sou mais inteligente, então eu preciso trabalhar. E acredito que as minhas filhas também vão ter que trabalhar se quiser fazer sucesso. O
que você acha que é determinante num profissional, numa pessoa mesmo, aquela pessoa bem-sucedida? O que é determinante, além do trabalho, que isso você já deixou claro desde o último bloco? Humildade. Humildade é uma coisa muito importante. Tem que ser humilde. Para cada degrau do sucesso, tem que subir 2 degraus da humildade. Eu acho que você tem que ser humilde, tem que olhar para o umbigo. Cara, eu não sou o que não erra, eu sei que eu erro, eu tenho que reconhecer o erro, tenho que pedir desculpa. Quando o cliente falar, olha, recebi um pedido e não estava bom, eu acredito em você, está feito, vamos mandar outro, não tem problema nenhum. Isso aqui não está bom, desculpa, nós erramos, nós vamos corrigir. E não é que eu vou teimar e dizer, não, você que não está sabendo avaliar. Não, nós estamos errados, vamos corrigir. Quem conhece você sabe que você é um apaixonado por esporte, né? Você se dedica aí quase 2 horas ou 2 horas diárias ao esporte. Você faz musculação, você faz corrida, entre outros, tênis. Você realmente você se dedica ao esporte. Desde quando e por quê? A vida inteira. Quando eu morava em Prudentópolis, na cidade que eu nasci, eu tinha desde, 10 anos, eu sempre gostei muito de esporte. E exatamente no lado de divisa de muro, fizeram o ginásio de esportes da minha cidade. Não era um ginásio, lá se chamava cancha. Então eu ia para a escola, quando chegava da escola meio-dia, almoçava, pulava o muro, ficava nessa quadra de esportes, até minha mãe chamar do muro lá, vem embora para jantar e tomar banho e dormir. E eu ficava lá jogando futebol, handebol, vôlei, basquete, e sempre fui o pior do time. Nunca tive habilidade, nunca tive talento, mas eu era o mais esforçado. E daí eu pegava banco sempre. Pelo menos eu era reserva. E de vez em quando eu entrava a jogar, sabe? Mas eu amava aquilo, sabe? Então, mas era no esforço de novo. Ô, Júnior, você vem então de uma família simples. Simples. Do interior do Paraná, né? Simples. Vamos dizer, tradicional. Mais simples, mas é tradicional. Meu bisavô foi o primeiro prefeito da minha cidade, sabe? O meu tataravô foi o primeiro imigrante polonês a imigrar oficialmente no Brasil. Aí sim, esse cara era um gênio. Ele era músico, professor de línguas, Jerônimo Durski. Enfim, a gente está falando de simplicidade. Hoje, evidentemente, você é um homem muito rico. Como é que você lida com o dinheiro e no que você investe? Assim, eu não sei o que é ser rico, sabe? Sei lá, eu sou rico, eu tenho avião, eu tenho helicóptero, né? Eu tomo bons vinhos e tomo todo dia, adoro a boa mesa, e a boa mesa com bom vinho fica muito melhor. Eu viajo 2 vezes por ano, 3 vezes por ano para assistir campeonatos de tênis no mundo. Então, mas assim, eu não me considero que eu sou rico no sentido da palavra rico, sabe? No sentido financeiro. Né? Eu sou simples, eu gosto de ser simples, de ter hábitos simples, sabe? Eu faço meus ovos mexidos de manhã cedo, sabe? Gosto de arroz, feijão e bife, como churrasco é a minha paixão. Seu prato preferido? É meu prato, totalmente. É minha paixão. Muito bem. Eu vou fazer uma pergunta que a gente faz em todos os programas aqui do Júnior Durski, que revela muito da persona que passa por essa cadeira. Quem são as suas referências no mundo dos negócios e também na vida? Meu avô, pai da minha mãe, é minha referência, sempre foi minha referência. Meu avô Casimiro Solski, que é de Ponta Grossa, sempre foi minha referência, sabe? Foi o cara que eu queria ser na minha vida. E depois, claro que tem muitos empresários, Abílio Diniz sempre foi uma referência, sabe? Sempre admirei muito. Enfim, hoje, sei, tem muitos que eu admiro, que me espelho, né? Vou te dar um nome aqui da minha referência total hoje, do cara que eu mais admiro no Brasil inteiro, Luciano Hang.
este cara é uma máquina, este cara é espetacular, esse cara é o melhor empresário que eu conheci, o mais determinado, o mais forte, o mais corajoso, o mais justo. Esse cara é um cara espetacular. Luciano, que mora pertinho ali, né? Tá em Brusque, Santa Catarina. Luciano Hang Santa Catarina. Espetacular. Qual que é a sua ideia de futuro? Aposentadoria, pelo que eu tô vendo, nem pensar. Não, nunca. Nunca. Você está com quantos anos, Júnior? Tenho 62. 62. Bom, tem muita estrada ainda pela frente, mas você não pensa daqui a 20 anos quero me aposentar. Não, a sua ideia de futuro é trabalhar na cozinha central em Ponta Grossa. Totalmente. Totalmente. Eu não quero me aposentar, não sei ficar parado, não, sabe, me faz falta. Quando tem um feriadão, por exemplo, aí no segundo dia vai, no terceiro dia eu não aguento mais. Pô, cara, eu tenho que voltar. Teve um episódio, não foi aqui no estúdio, que você deixou passar, assim, uma coisa que me marcou. Você falou assim, não, eu sou um cara... que criei esse negócio, eu acho que eu tive muita ajuda de Deus. Você é um homem muito religioso? Sou muito crente em Deus. Sou religioso, não tanto do ponto de vista de ir na missa, vou, mas não é assim com uma frequência tão grande, já foi melhor. Mas a minha fé em Deus é muito grande, sabe? Eu acho que Deus criou tudo, Deus que te abençoa e com Deus você vai bem. E que quem respeita as leis de Deus está fazendo um bem para o mundo, principalmente respeito ao próximo, e é isso que vale. Muito bem, que papo agradável com você. Repito que é um grande prazer recebê-lo aqui em nossos estúdios em São Paulo. Nós conversamos com Júnior Durski, fundador e CEO do Grupo Madeiro, uma das maiores redes de restaurantes do Brasil. Obrigado mais uma vez. Foi um prazer. Pela presença. Foi um prazer. E olha, o Show Business vai ficando por aqui. Antes de encerrar, eu tenho um convite. Se você quiser ter conteúdos exclusivos aqui da Jovem Pan, faça a sua assinatura. Entre lá em www.jovempan.com.br e assine. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. A gente volta na semana que vem. Até lá. Tchau. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.